Rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês, né? Bora começar mais uma aulinha de história aqui do Monster Concursos, viu? Para quem não me conhece, eu sou o professor Brenão, sou professor de história aqui do Monster Concursos. Deixa eu colocar meu nome aqui, ó. Beleza, rapaziada? Ó, história. É isso, viu? Eu sou professor de história aqui do Monster Concursos, a gente tá junto aqui. Ih, já faz um tempinho já que a rapaziada me aguenta aqui, viu? Eu, Ruiter, Alvarenga, né, o Davi, ih, cara, só tem professor fera, Robson, só tem professor fera nessa empresa aqui, brincadeira, tá? Deixa eu me apresentar primeiro, deixa eu falar um pouquinho sobre mim, para você saber de onde eu venho, onde eu estudei e qual é o meu perfil, viu, gente? Eu sou formado em História pela UFMG, sou mestre em História pela Fundação Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro. Minha vida é provas e exames externos, é assim que eu trabalho em pré-vestibulares, sabe, e empresa de concurso é só aqui, porque nós somos monster, entendeu? Tudo nosso, nada deles. E é isso aí, tá bom? Então, nesse momento, rapaziada, um momento assim, em que vários editais na área de segurança pública têm aberto, né, tem, digamos assim, tem sido oferecidos para oportunidades, né? É um ótimo momento para você tentar essa carreira, lembrando que não dá para você estudar do dia para a noite. Sempre é bom estar com um pé na frente do seu concorrente, para que você possa, inclusive, ter aquela performance, né, de 3, 4, 5, 10 questões a mais. E eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a prova da PM de São Paulo. PM São Paulo. Claro que eu vou falar da matéria de História, né? É óbvio, eu sou professor de História, então esse é o nosso assunto aqui nesses minutos das dicas que o Monster Concursos vai dar para você nesse momento, viu, gente? Então é o seguinte, você dá uma força pra gente, vai lá no nosso canal, clica no sininho, viu? A gente tem mais de 300 mil inscritos, olha o nosso alcance, rapaziada. Mais de 300 mil inscritos, viu? E a gente conta muito com a sua força aí para dar aquela moral pra gente. Segue a gente no Instagram também, se você puder fazer uma caridade, viu? Seguir o Instagram vagabundo, @prof_Brenão. @prof_Brenão. Não tem tio, dá aquela moral pra mim. Eu não tenho nem 1000 seguidores no Instagram, velho. Comparado aí com o Robson, com o Davi, com esses caras aqui do Alvarenga, só tem professor fera nesse negócio. Você tá doido? Bora começar então, gente? Vamos lá? Bom demais da conta estar aqui com vocês. Então, um dos assuntos que eu peguei no edital, o edital tá aberto aqui na minha frente, viu? Tá aqui na minha frente o edital. Um dos assuntos que eu selecionei hoje pra gente falar deixa eu pegar uma caneta de uma cor diferente aqui, ó, pegar o roxinho e pegar o alaranjado e o verdinho também. É o edital, olha que massa, velho, é o edital da PM São Paulo. O assunto que a gente vai abordar hoje é Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, 1914 até 1918, porque no início de 19 essa guerra, inclusive, já tinha acabado, né? O tratado mais punitivo assinado entre as potências, ele é assinado em 1919, que é o Tratado de Versalhes. Então nós vamos abordar aqui hoje, sair da frente para você tomando nota junto comigo do título. Aproveita essa aula, esses minutos aqui são preciosos para você aprender essa matéria e a gente vai fazer aí em breve, tá? Uma live, uma jornada de 2 horas pau quebrando de História da PM São Paulo. Velho, vou falar com você. Tô com saudade, com força de fazer essas lives Monster Concurso. Esse mês de Enem aí eu tive, digamos, meio que deu não vou falar desaparecida não, mas eu tive muita demanda por conta de Enem e agora me aproximando dos editais de novo, pau quebrando em cima dos concursos públicos e é isso aí. Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1919. Para usar uma frase de que um dos maiores historiadores do século XX e XXI disse,
em relação à Primeira Guerra, para a gente começar entendendo bem esse processo, é o seguinte. Um cara chamado Eric Ernest John Hobsbawm, eu vou chamar ele só de Hobsbawm, chamou o século XIX de o longo século XIX. Ele fala, inclusive, que o século XIX terminou em 1914. Fim. 1914. Veja bem que é o ano que começa a Primeira Guerra Mundial. Em termos práticos, isso costuma cair, uma frase dessa costuma cair numa questão de vestibular, uma questão de concurso público, ainda mais que quem organiza essa prova é a VUNESP, né, a Unesp, né, uma ótima banca, uma banca com questões difíceis, viu? Então, só para a gente situar, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que praticamente todos os acontecimentos do século XIX resultaram na Primeira Guerra Mundial. Para a gente começar aqui, ó, acontecimentos do século XIX resultaram na Primeira Guerra Mundial. Para ser até mais preciso, se você perguntar para um europeu, assim, Primeira Guerra Mundial e tal, talvez muitos deles nem consigam localizar essa guerra, ou então falar qual é essa guerra. Lá na Europa fala-se muito em Grande Guerra. Essa foi a primeira Grande Guerra. É claro que as proporções da Segunda Guerra foram muito maiores que da Primeira. Estou colocando aqui deixa eu colocar aqui para carregar isso. É claro que as proporções da Segunda Guerra Mundial são muito maiores que da Primeira, né? Mas, no seu tempo, a Primeira Grande Guerra, ou a Primeira Guerra Mundial, ela foi a maior da história e provocou o abalo sísmico que a gente conhece. Então, no conjunto de características, cronologicamente falando, ainda se referindo ao século XIX, isso é importante, porque grande parte dessa guerra mundial ela é gestada no século XIX, a Europa passava por dois momentos distintos. Na verdade, três, que são causas da Primeira Guerra Mundial. Então, quais são? A Europa, momentos distintos. Entre esses momentos distintos, né, há duas passagens importantes. Eu posso citar um momento distinto que a gente vai chamar de Belle Époque. Se eu for traduzir, essa é uma expressão francesa, significa bela época. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Significa bela época. E acreditava-se, uma definição boa para esse momento, é que se acreditava que todo o otimismo social gerado pelas descobertas científicas do século XIX transformariam, né, o futuro do homem num futuro promissor. A ciência era a grande esperança para o progresso e para o avanço da humanidade. Crença absoluta no progresso da humanidade. Não por acaso, nessa época, acontecia um evento conhecido como Exposições Universais. As Exposições Universais eram os locais máximos dessa Belle Époque. Elas aconteciam de tempos em tempos, às vezes em datas redondas, comemorativas, como, por exemplo, o centenário da Revolução Francesa, o centenário da independência dos Estados Unidos, a mudança de um século para o outro,
ou simplesmente, enfim, centenários, né? Em 1922, por exemplo, no primeiro centenário da independência, aconteceu no Brasil a Exposição Universal. E, então, a gente pode falar que as exposições universais são o expoente máximo dessa característica. Característica. Nas exposições universais, cada país montava como se fosse um stand, bonitinho, pá. Ali esses países colocavam as máquinas que eles haviam desenvolvido, as descobertas científicas e tudo mais. O Brasil participa, Brenão? Participa. O Brasil participa, mas o Brasil participa, assim, não expondo o que havia de mais desenvolvido, mesmo porque não tinha. Não se comparava o stand do Brasil com o stand da Inglaterra. Mas o Brasil, ele mandava aquilo que ele queria fixar na mente do observador. Um país exótico, uma fauna exótica, uma flora exótica, um país que, apesar do seu tropicalismo, estava tentando se inserir na órbita dos principais e mais desenvolvidos países do mundo até então. Beleza? Então tá. E o outro momento distinto, apesar, eu acho que são 3 momentos distintos, mas o que nos interessa são 2. O terceiro eu apenas cito. A gente vai chamar de paz armada. O que é a paz armada? A paz armada é o fato das potências europeias criarem e desenvolverem invenções e mecanismos voltados para a área bélica, para a área de guerra. Embora não tivesse ainda, parafraseando o grande Eric Hobsbawm, no livro dele, inclusive a minha fonte de estudo hoje, viu, rapaziada, é o livro do Hobsbawm, né? A Era dos Impérios, que é quando ele fala das causas da Primeira Guerra Mundial, viu? Citado na prova da VUNESP anos anteriores, olha aí, fiquem ligados. Ele fala que ainda não pairava na Europa o cheiro de guerra, mas ora bolas, por que as nações estão se armando tanto? Vamos colocar isso aqui, ó, paz armada, exibição da tecnologia bélica das nações europeias. Fica claro que é como se fosse uma competição. É como se fosse uma competição mesmo. Quem é que produz a arma mais eficiente, o equipamento mais eficiente, enfim, dentro dessa característica. Então, isso tudo, com o desenvolvimento da tecnologia, houve um avanço muito grande no desenvolvimento das armas, porque elas ficaram mais eficientes, mais letais e com maior capacidade de destruição em massa. Exemplo, a metralhadora. Tudo isso foi colaborando aqui e ali para fazer desse período um dos momentos mais incríveis, tensos e tenebrosos da história. Além disso, o terceiro momento, né, a gente vai colocar aqui, ó, ou melhor, né, é assim um momento do operariado, mas isso não interessa, eu estou aqui falando apenas para ser fiel ao conteúdo. Enquanto estava tendo as exposições, o operariado estava lutando por melhores condições de trabalho e isso nasce na Europa também, beleza? Deixa eu sair da frente para você tomar as notas que você achar necessário aí. Agora, é interessante notar que o que prova é que essa paz armada ela era muito evidente, é que o aumento dos gastos dos países europeus, viu gente, o aumento dos gastos dos países europeus com armas, ele cresce muito nesse período. E quem fala isso é o mesmo Eric Hobsbawm em Era dos Impérios. Ora bolas, só para a gente ter noção, né,
esses países que participaram da segunda Revolução Industrial, de certa forma, eles acabaram se transformando num grande expoente dessas insensatez bélica absoluta. E aí o século XIX ele vai revelar uma grande e profunda rivalidade entre esses países. Gente, a Primeira Guerra Mundial, ela é, sem dúvida nenhuma, uma guerra do nacionalismo. Olha, é isso mesmo, guerra do, aspas, nacionalismo. O nacionalismo é um sentimento de pertencer a uma nação. Então o nacionalismo, há muitos brasileiros nacionalistas que usam o futebol, que usam a música, que usam o carnaval como símbolos dessa representatividade. É isso. E as principais rivalidades que existiam naquele momento eram essas aqui, olha só. Vamos colocar isso. E isso é muito massa. Principais rivalidades entre países europeus. Nós estamos falando de antes da Primeira Guerra Mundial. Beleza? Estamos falando de antes da Primeira Guerra Mundial. Quais eram as principais rivalidades existentes? Vamos falar aqui, ó. Por exemplo, rapaz, essa rivalidade aqui é o cão chupando manga. França versus Alemanha. Essa rivalidade, ela vai começar em 1870. E ela é o resultado da disputa pela Alsácia-Lorena. Eu queria muito que a prova da PM São Paulo pudesse cair unificação italiana e alemã junto com a Primeira Guerra. Aí a gente teria uma aula aqui de relações internacionais que eu acho muito massa esse assunto. É como se fosse um quebra-cabeça. Gente, é o seguinte, a Alemanha é um país muito recente. A Alemanha é um país que foi formado finalmente em 1870. É mais recente que o Brasil. E a Alemanha passou por guerras de unificação, até formar essa Alemanha que a gente conhece. Antes, não existia o nome, o país chamado Alemanha. Existiam vários pequenos países que juntos formaram a Alemanha. E o maior deles era a Prússia. É isso. Prússia, tá legal? Não é Rússia, é Prússia. Os prussianos. A Prússia corresponde hoje a uma boa parte da Alemanha. Beleza? Grande parte do território alemão hoje corresponde à Prússia. E a Alemanha, para se formar, ela teve que enfrentar a França, porque havia um território na fronteira entre os dois países que era disputado pelos dois, a Alsácia-Lorena. A Alsácia-Lorena era muito estratégica, porque ela tinha pelo menos 3 importantes recursos, que eu vou chamar de MMM. Mão de obra, matéria-prima, mercado consumidor. Ou seja, elementos indispensáveis para aqueles países que atravessavam a segunda Revolução Industrial. Beleza? Essa é uma importantíssima rivalidade, uma das principais. Uma segunda rivalidade que eu vou citar aqui é entre Inglaterra e Alemanha. Versus Alemanha. O que está em jogo aqui, Brenão? Cara, aqui está em disputa quem é o líder, né, econômico do mundo. Liderança econômica mundial. Lembrando que nesse momento a Inglaterra está colonizando essas razões todas, as situações todas, na verdade, várias regiões da África para formar o seu grande império nacionalista. Então, basicamente, o que a gente está explicando são esses grupos aqui. Ah, e tem mais uma rivalidade importante, que é entre, atenção, o Império Austro-Húngaro
tracinho húngaro versus... Não, deixa eu mudar a ordem aqui só para ficar certinho, cara. Que é a Rússia versus o Império Austro-Húngaro. A Rússia versus o Império Austro-Húngaro. Então, essa rivalidade, ela está em disputa, ela surgiu, perdão, em disputa pela região dos Balcãs. A região dos Balcãs falava-se que era um barril de pólvora. Na região dos Balcãs existia um tipo de nacionalismo que a gente chama de pan-eslavismo. Os países dos Balcãs, onde é a Iugoslávia hoje, por exemplo, queriam formar um grande país chamado Iugoslávia, ou é como se fosse a Pan-Eslávia. Então, desse nacionalismo aqui, os Balcãs, né, deixa eu citar isso aqui, defendiam a formação da Grande Eslávia, da Grande Eslávia, chamada pan-eslavismo. Para você acertar a questão de Primeira Guerra Mundial na prova, hein, mano? Viu? Pra você acertar aí junto comigo, rapaziada. Então tá bom. Então o pan-eslavismo. Tá aqui, ó. Beleza. Assim, antes da guerra, formaram-se as alianças, por afinidade, mas também por interesses econômicos. Por exemplo, em vermelho, me dá o vermelho, cadê o vermelho? Tá aqui o vermelho. Tá dentro da minha pochete aqui, mano. Mas esse vermelho aqui não tá bom, não. Esse aqui tá bom. Formaram-se duas alianças. Formou-se a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, aqui é uma aliança, mais um terceiro país, que é a Itália. Né? A Itália também formou uma aliança. Essa aliança tem o nome de Tríplice Aliança. Tríplice Aliança. E do outro lado, formou-se uma outra aliança. Vou pegar o roxinho para definir isso aqui. Vou circular a Rússia, a Inglaterra e a França. Vamos chamar essa aliança aqui de Entente. Então eu tenho a Tríplice Aliança contra a Tríplice Entente. Observe que o pan-eslavismo está em jogo. Tá vendo? Rússia e Império Austro-Húngaro têm interesses divergentes. A Rússia apoiava o pan-eslavismo, claro, isso não é de graça, tá, gente? Enquanto o Império Austro-Húngaro apoiava outro nacionalismo, a gente vai chamar de pan-germanismo. Beleza? O Império Austro-Húngaro e os Balcãs fazem fronteira. O Império Austro-Húngaro ao norte, os Balcãs ao sul. O Império Austro-Húngaro defende o pan-germanismo. Os Balcãs, o pan-eslavismo. Logo, territorialmente, pan-germanismo e pan-eslavismo chocam. Aí é que é o pulo do gato. Por quê? Os pan-germânicos, a partir do Império Austro-Húngaro, anexam um território pan-eslavo. Vou colocar isso aqui até numa letra destacada. Império Austro-Húngaro anexa a Bósnia, que é um território pan-eslavo. Pronto. Está armado o circo principal para entender a Primeira Guerra Mundial. Beleza? Bom, visto isso, essa estrutura toda, prestem bem atenção no passo principal.
Porque agora o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, veja bem que não é qualquer pessoa, é o futuro rei do Império Austro-Húngaro, ele vai viajar até a região Pan-Eslávia, Sarajevo, para conhecer o território recém-anexado. Ele é assassinado. Essa é a gota d'água para o começo da Primeira Guerra Mundial. Antes de continuar, vou tomar um cafezinho, você também, nós vamos dar um stop aqui, daqui a pouco eu volto, vou apagar o quadro enquanto eu dou esse stop, vai ter uma edição aí rapidão, né? Eu vou apagar aqui para a gente continuar falando de Primeira Guerra Mundial. Volto já! Fala, rapaziada, voltamos então para a gente terminar essa dica, né, que a gente está vendo aqui. E aí eu disse, agora há pouco, que o estopim da guerra, velho, que massa essa matéria, viu? Vou falar sério com você, que massa estudar essa matéria, gosto demais. Vou colocar aqui, ó, estopim. Qual foi o estopim da guerra? A gente vai falar que é a gota d'água da guerra. É o assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, o Francisco Ferdinando. Beleza? Vou colocar aqui, ó, assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando.
O próximo passo lógico, então, na diplomacia internacional, foi o Império Austro-Húngaro exigir a apuração desse acontecimento. E eles encontraram o culpado. Na verdade, né, o assassino teria sido um sérvio, um radicalista sérvio, conhecido como Gravilo Príncipe. Nossa Senhora. Gravilo Príncipe, pertencente ao grupo radical Mão Negra, que era contra a anexação da Bósnia pelo Império Austro-Húngaro, pelo pan-germanismo. Então, naquele momento, o Império Austro-Húngaro exigiu reparações à própria Sérvia, que nesse momento se recusou a fazer isso. E é exatamente nesse momento que o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. Info. Império Austro-Húngaro. Lembrem-se que o Império Austro-Húngaro fazia parte da Tríplice Aliança. Tríplice. Declara guerra à Sérvia. Lembrando que a Sérvia é um território pan-eslavo. Imediatamente à declaração de guerra à Sérvia, vem a sua principal aliada, a Rússia, defender a Sérvia. E aí as declarações de guerra, elas são mútuas, né? As declarações de guerra são mútuas. Essa é uma parte importante. Nesse momento, a Tríplice Entente declara guerra à Tríplice Aliança. Na verdade, eu poderia explicar que cada país, mas a gente não precisa saber disso. Aí, agora a gente vai colocar em jogo o quê? As rivalidades que eu falei lá. Por exemplo, a França tem um motivo para lutar nessa guerra porque é contra a Alemanha. A gente já sabe, se você voltar um pouquinho essa aula para trás, você vai ver que Império Austro-Húngaro e a Alemanha são aliadas. Logo, a França tinha interesse em derrotar a Alemanha e lutar contra o Império Austro-Húngaro, assim também a Inglaterra, que também era aliada da França e inimiga da Alemanha e do Império Austro-Húngaro. Tá legal? Então, nesse momento, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia. E assim, a fase inicial da guerra, vamos chamar de fase inicial? Vamos lá, ó. Fase inicial. Ela foi montada por esses dois lados, basicamente, que a gente está dizendo aqui, né? A fase inicial da guerra foi montada de dois lados. De um lado eu tenho a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança, vou colocar aqui, Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Império Austro-Húngaro, pelo Império Otomano. Sim, o Império Otomano. Ah, Bruno, você não falou dele antes. Falei não, cara, porque ele também tem interesses do lado da Alemanha. Ele também quer pegar um pedacinho da Sérvia para ele. O Império Otomano, gente, corresponde ao que é hoje a Turquia. Tá legal? O Império Otomano e a Itália. A Itália, a Itália tá aqui, a Itália é uma incógnita, né? Do outro lado eu tenho a Entente. A Entente era formada pela Inglaterra, era formada pela França, era formada pela Rússia. Beleza? Era formada pela Rússia. Isso em 1914. Em 1915 tem uma mudança. Porque a Itália, que era aliada da Alemanha, ela muda de lado
Tá cheio de pincel aqui nesse trem. Ó, ela muda de lado e passa a fazer parte da Tríplice Entente. Ela assina um tratado secreto chamado Tratado de Londres, certo? E aí ela muda de lado. Vou colocar aqui até de pretinho, ó. Itália. 1915. É isso. Itália em 1915. Massa. E aí começava a guerra. Eu gosto de dizer, né, que existem duas fases da guerra. Acho que a gente pode começar assim. Começar não, perdão. A gente pode desenvolver assim. Duas fases da guerra. Duas fases. Quais são essas duas fases da guerra? A primeira fase da guerra a gente vai chamar nesse momento de movimentação das tropas. Deixa eu pegar o vermelhinho aqui e o azul. Primeira fase. Movimentação. Movimentação das tropas. Segunda fase. Segunda fase. A gente vai colocar aqui a fase das trincheiras. Em fase das trincheiras. Gente, a fase das trincheiras foi uma fase, assim, muito sanguinária. Viu? Trincheira eram, vocês vão imaginar, assim, escavações, meio que esconderijos, em campos abertos. Você tem a trincheira do lado da Tríplice e a trincheira do lado da Entente, né? Você tem uma frente de batalha na Europa Oriental e tem uma frente de batalha na Europa Ocidental. Então você tem duas grandes frentes de batalha. E ali os países se enfrentavam em trincheiras. No começo era tudo legal e tal, dava tudo legal? Não, perdão, tem nada legal em guerra. No começo era tudo muito normal, né? De repente aquilo começou a virar uma cena de horror, porque ali na Primeira Guerra Mundial, né, nas trincheiras que eram até de certa forma muitas organizadas, com os ataques constantes, bombas, elas começaram a ficar locais insalubres, porque os corpos, as pessoas morriam e os corpos ficaram ali putrefando, ratos e todos os tipos de animais que se alimentavam de carne podre em decomposição também ficavam ali. Ademais, devemos lembrar também que durante o período da Primeira Guerra Mundial foi um período em que surgiu uma doença muito grande, houve uma pandemia, que é a pandemia da gripe espanhola, né? Uma pandemia que colaborou muito para aumentar o número de mortes durante a Primeira Guerra Mundial. É claro que o volume de mortes da Primeira Guerra Mundial foi muito grande. Então, números assim, eles são desencontrados, mas entre 20 e 26 milhões de pessoas morreram. O que ocorre é que a gripe espanhola potencializou esse número de mortes ali entre 1914, 15 até 18, que foi uma pandemia também. Muito se fala, né, em aproximações da gripe espanhola com o Covid. Vai aí um spoilerzinho do que pode ser um conteúdo para a prova que você vai fazer. Deixa eu tomar uma água aqui, só para molhar o bico. Bom, aí é que vem um fator interessante. Porque, em princípio, essa guerra, ela dava sinais de que a Tríplice Aliança venceria. Mas um fator inédito entra na guerra. Por quê? Que fator é esse que vai entrar na guerra? Fator, né? Aspas. Os Estados Unidos, eu vou usar um termo que o próprio Eric Hobsbawm usa. Gente, eu estudei demais para dar essa aula, velho. Faça favor de valorizar essa aula aí, viu? Ô, bicho, essa uma horinha aqui correspondeu a pelo menos 3 horas de leitura do livro do Hobsbawm, hein? Viu? Os Estados Unidos tentaram se manter no limite do isolacionismo.
no limite do isolacionismo. O que é isso? O que é se manter no limite do isolacionismo? Essa guerra não é minha. Eu sou Estados Unidos, eu estou na América, essa guerra não é minha, essa guerra é dos europeus. O problema é que o lado que os americanos apoiariam foi se enfraquecendo, 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 até não haver saída, os americanos seriam obrigados a entrar na guerra. Então eles foram arrastados para a guerra. E aí os americanos entram em, prestem atenção, abril de 1917. Abril de 17. Abril de 17, pessoal, né? Ou seja, e essa entrada dos Estados Unidos muda a história da guerra, porque até então os americanos, eles entraram inteiros, sabe? E a Europa e os países europeus muito capengas, os países europeus muito sofrendo muito com essa situação, acabaram vendo nos Estados Unidos um alento, uma esperança para vencer a guerra. O que acontece é isso, a guerra começa a virar em 17. Mas ainda em 17 tem uma baixa. A União Soviética, perdão, a Rússia sai da guerra. Rússia sai da guerra em outubro de 1917. As razões que fizeram a Rússia sair da guerra em 17 foram exatamente aos problemas relacionados, as razões relacionadas aos problemas internos enfrentados pelos russos. A Rússia atravessava uma das piores revoluções da história, claro, do ponto de vista interno, que é a Revolução Russa, do ponto de vista sangrento também. Eu tô me referindo a piores, não estou criando qualquer tipo de qualificação política em relação a ela não, tá? Eu falo que é uma das piores revoluções porque houve sim muitas mortes. É uma das piores revoluções porque teve o Domingo Sangrento ali em 1905, né? E a população da Rússia ficou muito enfraquecida. Então é um levante popular quando os russos, o povo russo toma o poder, né? Nesse momento até uma certa glória em relação a isso. Então a Rússia sai da guerra em outubro de 17 e apesar dela ter saído da guerra, né, fica aí, mas Brenão, e aí? Faz um balanço aí pra gente. Como é que fica essa situação? Mano, é o seguinte, a Rússia ter saído e os Estados Unidos entrado, o balanço é muito mais positivo, porque a Rússia não estava preparada para a guerra. A Rússia tinha um grande contingente de pessoas, mas ela não tinha equipamento, não tinha armas. Então, o que acontece foi que houve muitas mortes dos soldados russos, e isso abalou demais a estrutura interna do país, a ponto, inclusive, de ocorrer uma revolução, a Revolução Russa. Essa Revolução Russa desloca o rei da Rússia, o imperador da Rússia do poder, que é o czar Nicolau Romanov, Nicolau II. É isso. Bom, para falar um pouquinho também das armas utilizadas nessa guerra, antes de encerrar esse assunto, né? As armas usadas nessa guerra, a gente pode citar, por exemplo, né, tanques, aviões, a gente pode citar também armas químicas, como gás mostarda e metralhadora. Ó, deixa eu colocar de tudo de azul. Tanques, aviões, gás mostarda e metralhadoras. Gás mostarda é uma arma química, viu? Muito letal, diga-se de passagem, sabe, gente? Muito letal mesmo. Então é isso. Eu acho que, basicamente, essa é uma situação importante. Vamos colocar aqui mais um fator também que eu acho que cairia, sobre a alimentação dos soldados. Antes de falar do desfecho, né? A alimentação dos soldados
era feita à base de carne enlatada, vegetais enlatados e biscoitos. Enlatados e biscoitos. Isso também era importante naquele momento. Enlatados e biscoitos nesse sentido. Muito massa mesmo. Bom, em vias de perder a guerra, no verão, vou colocar isso aqui, hein, rapaziada? No verão de 1918, houve a última ofensiva alemã. É isso. Houve a última ofensiva alemã, última grande ofensiva alemã, nesse ponto que a gente está vendo aí, né, como um todo. E aí, essa última ofensiva alemã culminou com a derrota da Tríplice Aliança. Ela não só perde a ofensiva, a batalha, como também perde a guerra, né? Terminava ali a Primeira Guerra Mundial. É importante que a gente saiba também, para finalizar essa aula, eu peço a você que tenha paciência, que eu vou só apagar o lado de cá, viu? Rapidão. Só para finalizar, a gente vai citar aqui os principais tratados. Quando uma guerra acaba, é importante a gente mostrar que há tratados da guerra. Vamos colocar aqui. Quais foram os tratados finais da guerra, né? Quais foram os tratados finais? A primeira tentativa de paz, ela veio com os 14 pontos de Wilson. Deixa eu pegar o azul, né? Tava de azul aqui para seguir o padrão. 14 pontos de Wilson. O que é isso? Na época, o presidente dos Estados Unidos era Woodrow Wilson. Viu? Só para fazer uma referência ao Wilson que está aqui, né? Woodrow Wilson. Woodrow Wilson, ridículo isso, né? O Wilson, editor, nossa, que fera demais da conta, vou usar ele depois. Esses 14 pontos de Wilson estabeleciam uma paz sem vencidos e sem vencedores. Mas, tanto França quanto Alemanha tanto França quanto Inglaterra, quiseram impor à Alemanha uma paz punitiva, que nós vamos chamar de Tratado de Versalhes. Paz punitiva, Tratado de Versalhes. Também houve outros tratados menores, tratados de Sèvres, tratado de Trianon, tratado de Saint-Germain. Esses tratados, não vou especificar cada um, mas eles abordavam, por exemplo, o fim do Império Otomano, que se transformava em Turquia e aqueles países do Oriente Médio, o fim do Império Austro-Húngaro, por exemplo, que é a criação da Hungria e da Áustria, né? O Tratado de Saint-Germain também, ele fragmentava os países, alguns dos países que lutaram do lado da Tríplice Aliança. E o Tratado de Versalhes, né, gente, só para finalizar, o Tratado de Versalhes é a paz punitiva. Então a Alemanha pagou dívida de guerra, dura dívida de guerra, perde a Alsácia-Lorena, que eu falei lá no começo desse vídeo. A Alemanha também, além disso, ela perde território, perde o fato de poder ter exército, e ela vai querer estabelecer aí, no caso a Inglaterra e França, um certo domínio europeu, garantindo que a Alemanha não comece outra guerra. Para finalizar,
também foi estabelecido, não vou colocar aqui, o cordão sanitário, para impedir que o comunismo da Revolução Russa invadisse e preocupasse a Europa naquele momento. É isso. Um resumaço, me perdoe a falta de umidade, modéstia à parte, eu estudei muito para dar essa aula, tanto é que o quadro está bem denso, né, velho? E está bem científico e com base aí para a sua questão de Primeira Guerra Mundial. Valeu, rapaziada? Então é isso, viu? Vim aqui, então, deixar uma palhinha dos nossos cursos, do que a gente oferece para vocês. Eu peço a vocês que deixem aí uma crítica para eu melhorar alguma coisa. Eu cuspi, eu falei rápido demais, mas se você puder dar um joinha, a gente também agradece. Com muita humildade, peço a você aí que fique com Deus, velho. Curte o meu vídeo, por favor. Tá legal? Manda um abração aí, cara. Mandando um abração aqui pra galera aí de São Paulo, professor Fred, lá do Polié de São Paulo. Grande abraço pro Fred, parceiraço, fera demais, um amigo que o NHB me deu. Fique com Deus, mostrem concursos. Tudo nosso, nada deles. Valeu!